Bom dia, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre fronteira. Gente, a nossa primeira fronteira na Argentina foi confusa? Foi confuso. Atrapalhada? Foi um dia que aconteceu muita coisa. Sim, parecia Né? que a gente acordou com o pé esquerdo aquele dia. Nossa, eu tava... Enfim, a gente decidiu compartilhar com vocês. E a gente também vai falar o que a gente teve que preparar no carro para rodar na Argentina, que lá eles têm algumas exigências, além das que tem aqui no Brasil. Então vem com a gente se você tá pensando em viajar pela Argentina, ou vem com a gente pra se divertir com essas atrapalhadas. Pessoal, então, nós estávamos no Uruguai, a gente tinha que atravessar pra Argentina. E, lógico, a gente estava em Colônia de Sacramento e tem o Buckbus lá, né? Que vai até Buenos Aires de barco. A gente mostrou no vídeo anterior de Colônia. Se você não viu, o card tá aparecendo? Tá por aí. Só que foi super rápido decidir como a gente ia fazer a fronteira. Porque quando a gente chegou no valor do Buckbus, a gente já percebeu que não daria pra... Sim, para nós levar a grandona custaria, acho que era R$1.000, só a grandona, depois tinha mais o custo nosso. Assim, tem gente que consegue por menos, tem época que eles têm promoção, só que quando a gente pesquisou bem antes, a gente já não tinha conseguido, a gente já tinha descartado. E durante o período também que a gente estava no Uruguai, a gente sempre dava uma olhada, também nunca rolou. Então a gente já tinha decidido que a gente ia fazer o quê? Até Colônia, e de Colônia a gente ia atravessar em Frei Bentos e entraria em Gualeguaychú. Gualeguaychú? É Gualeguaychú. Gualeguaychú que fala? Sim. E Gualeguaychú. Então a gente tinha um dia de estrada pela frente. Sim, se eu não me engano foi uns 400 quilômetros, 300 quilômetros, alguma coisa nisso. Alguma coisa desse tipo? Isso. E foi assim que tudo começou. Olá, pessoal! Então, a gente hoje está na estrada em direção à Argentina. Vamos até Gualeguaychú, algo assim. E fizemos uma pequena pausa aqui por Carmelo. Todo mundo li muito que Carmelo lembra Colônia e que é uma cidade fofinha também para vir descansar, comer bem, conhecer os vinhedos. Tem vários vinhedos ao redor, tem vários hotéis, boutique, tem uma coisa assim mais de classe. Mais, eu diria, luxuosa, né? Como nós estamos só de passagem, a gente parou para dar uma olhada na ponte, que é um dos grandes cartões postais da cidade, e talvez a gente vai passar na Narbona, que é quem faz aquele doce de leite maravilhoso que a gente está comendo desde que entrou no Uruguai, né? Vamos ver se a gente dá uma passadinha. A gente tem que apertar o passo porque a gente quer pegar a fronteira ainda durante o dia. E fronteira sempre se faz durante o dia, né? Pelo menos essa é uma das regras que a gente está tentando seguir. Tirando do Uruguai. Tirando as 2 vezes que a gente entrou no Uruguai, não sei qual é a regra que está tentando seguir. Ou seja, a gente não tá seguindo regra, mas todo mundo sempre indica, faça a fronteira durante o dia. Como a gente nunca entrou na Argentina, então... A do Uruguai o pessoal dizia que era mais tranquila mesmo. Acho que é por isso que a gente... Agora da Argentina a gente tem alguns medos, principalmente a polícia, que lá onde a gente vai cruzar a fronteira diz que a polícia é bem... Vamos ver se a gente passa numa boa. Mas então tá, era mais uma passadinha e fica uma dica de Carmelo, talvez para quem queira conhecer vinhedos, essa parte a cidade, ou a gente não vai ter tempo hoje para fazer isso. Vamos lá. Onde nós estamos, Marcel? É boa, né? O que a gente vai fazer aqui? Comer doce de leite, Doce de leite, queijo e vinho, gente. Vinho só eu. Não, melhor, só o Marcel, porque eu tô dirigindo. Ai, coisas boas da vida. Gente, que sonho, olha. Ai, olha as joias. Posso com isso? Queijo, gente. Marcel, eu quero. Também quero. A gente já falou como a gente gosta de cozinhar, então sempre que a gente vê esses temperos, tipo, brilha os olhos, assim, tipo, a gente quer. Voltando pra estrada. E aí, Ju, comeu muito queijo? Doce de leite? Gente, é em dólar. Isso já responde muita coisa pra vocês, né? E a gente ainda tem doce de leite, nosso tá mais da metade. O nosso ainda tem, então vamos aproveitar o que a gente tem. Não rolou. E os queijos estavam um absurdo, cara.
Mas é porque é uma proposta diferente, é uma proposta muito luxuosa, não combina com a expedição. O lugar ali é um resort e spa, então já veio o preço. Estamos em Mercedes, uma cidadezinha muito pequenininha. Que desespero. E a gente tá num desespero aqui, porque O maior desespero da viagem até agora. acho que o nosso HD, onde tá todos os vídeos e fotos até agora, foi pro pau. A gente tava nesse dia tentando aproveitar ao máximo do tempo. Eu já tava editando o vídeo no carro enquanto a Ju dirigia. E a gente foi precisar pegar uma foto para fazer uma postagem e tal. A gente conectou o HD externo e logo em seguida a gente passou num buraco. Sim, a estrada era muito ruim nesse trecho, né? Aí nisso o HD já parou de responder. E a gente Aí entrou eu em pânico. conectei de volta, ele não respondia, daí a gente achou pronto. Perdemos tudo. O conteúdo E nessa que a gente época tinha a feito gente agora. não tinha vídeo quase nenhum, né? E a gente ficou muito tenso. A gente teve que parar num posto e aí a gente foi até a gente conseguir. Horas horríveis. A gente foi tentar ligar o HD no notebook da Ju, e aí o notebook da Ju tá sem bateria, daí a gente foi achar um lugar pra carregar. E aí nisso foram horas de pavor. E aí até que a gente conseguiu conectar de novo o HD, eu reiniciei meu computador e ele foi identificado, mas alguns arquivos já dava pra ver que tinha sido corrompido. Nossa, é muito triste assim, tipo, perder arquivo. E antes que alguém nos pergunte, como vocês não têm backup? A gente tinha toda uma lógica de backup, mas a gente não tinha parado pra fazer ainda. É que a gente tava numa sucessão de dias corridos. Sim. E aí a nossa estrutura de backup a gente deixou, amanhã eu faço. E foi... porque tinha passado o quê? 10 dias da viagem? 15 dias. Eu acho que nem 15. Então, tipo assim, gente, aconteceu. A gente aprendeu várias coisas importantes nesse dia. Tipo, backup não se adia, né? Tipo... E além disso, a gente não poderia mais usar os HDs em movimento. É que a gente já sabia disso, mas foi uma coisa tão involuntária. Preciso de alguma coisa, tô trabalhando, pego e conecto rapidinho. Rapidinho, não vai acontecer nada. Vai... Ninguém tá vendo. E aconteceu. Mas o que aconteceu? A gente ainda teve um pouco de sorte, porque a gente não perdeu tanto, a gente poderia ter perdido tudo. Eu entrei em pânico, assim. Daí o que foi triste? Porque esse negócio de HD a gente ficou lembrando durante a viagem toda. Porque a gente foi, então a gente perdeu isso. Aí vai editar outro vídeo e percebe que, tá faltando vídeo aqui. Aí percebe, perdi mais 3 vídeos aqui. Foi tipo um roubo que tu vai percebendo ao longo do tempo o que foi perdido. Gente, senhora, então lição aprendida. Por isso que a gente não esquece essa fronteira, porque a gente tinha que atravessar a fronteira durante o dia ainda. A gente tinha que fazer todas as exigências do carro, porque a gente ia fazer perto da fronteira, que tinha que comprar algumas coisas. E além disso, a gente tava com a cabeça nessa questão aí dos arquivos. A gente tá saindo do Uruguai, mas eu consegui comprar mais um doce uruguaio, bem tradicional, que é o chajá, ou charrá, ou rachá, algo assim, com morangos. Vamos ver se é bom. Olha, é tipo igual a massa folhada que ela jogava só. Delícia! E esse é com morangos, eu vi que tem com ananas, que é abacaxi, e sem nada. Vamos ver se é bom. Peguei uma colher. Nossa, é merengue com chantilly e morango. Parece muito bom. Uma delícia. Pessoal, então pra entrar na Argentina com o carro, a gente sabia que tinha algumas exigências que a gente tinha que cumprir. E a gente pesquisou um pouco aqui no Brasil, mas a gente acabou optando por fazer mais próximo à fronteira, porque seria mais fácil de encontrar algumas coisas. Sim, porque como são itens que é obrigatório somente lá na Argentina, é difícil de encontrar aqui no Brasil. Já parou no Brasil alguns pontos, Parou em alguns pontos procurar, mas... No próprio Uruguai a gente parou também, né? Algumas coisas a gente já fez aqui no Brasil, como o extintor, que no Brasil não é mais obrigatório. Lá precisa, então a gente renovou o extintor da grandona. O kit de primeiros socorros a gente tinha feito antes de sair da viagem, também porque lá é um item que... Então, daí tem gente que diz que não precisa, tem gente que diz que precisa. Eu acho que não vale a pena dar margem pra talvez um policial te extorquir alguma coisa se tu não tem. Então a gente levou um kit de primeiros socorros. Sim, a gente foi na farmácia.
Mas enfim, a gente foi na farmácia aqui no Brasil e montou um kit de primeiros socorros. Até por uma questão de segurança nossa, né? Sim, isso aí a gente tava pensando mais em nós do que cumprir Exigência de trânsito. Mas enfim, ele foi roubado. E a gente teve que ir atrás de um outro kit de primeiros socorros pra mais uma questão de policial ver. Daí esse a gente comprou lá e a gente pagou 3 vezes mais do que a gente pagou aqui no Brasil. E, gente, E vinha com 2 vezes menos. Nossa. Ou muito menos que isso. E as coisas que veio sem nenhuma qualidade. Ou seja, eu tive que fazer um terceiro kit de primeiros socorros. Porque se a gente realmente precisasse aquele kit que a gente comprou. Não servia pra nada. Mas por uma exigência. Ah, e uma coisa importante. Quando a gente atravessou por Frei Bento, pela Iguaçu, é a fronteira mais próxima pra quem. Uma das mais indicadas pra quem tá em Colônia de Sacramento. Só que a gente cai numa região totalmente crítica em relação aos policiais. Tem muita fama de policiais que estão. Aquela coisa que todo mundo sabe, né? Da questão da propina, da questão da enrolação pra te fazer pagar mais. Sim, então algumas coisas o pessoal diz que é obrigatório e tal, porque algum policial já parou essa pessoa e disse que era obrigatório, mas não se sabe ao certo se é realmente obrigatório ou se era só aquele policial que queria inventar uma história para conseguir algum dinheiro. Daí o que a gente faz? A gente poderia sim ler todo o código argentino e fazer somente o que a gente tinha certeza pelo código. Mas a gente optou também por não ter grandes problemas. Até não dar margem para os caras querer... Então, tipo assim, o que eles falavam que algum já tinha dito, me pediram isso, a gente foi lá e comprou. Sim. Né? O que a gente colocou então, que a gente comprou a mais? Um cambão, que é um equipamento de ferro para rebocar o carro, caso tenha necessidade. Nunca usamos. Nunca pediram, não sei. Não pediram, mas talvez assim, a gente vai até vender esse cambão. que agora não precisa mais, né? Mas é aquela coisa, se pedissem, tava ali, né? Ninguém podia achar ruim. E se a gente precisasse também para rebocar, tava ali. Um triângulo extra, então se acontecer alguma coisa, se trocar um pneu, alguma coisa na beira de estrada, tem que botar um triângulo atrás do carro, como tem aqui no Brasil, e na frente do carro. Então a gente teve que comprar um triângulo extra. Os adesivos. Os adesivos, vocês estão vendo no vídeo, a Granula ganhou vários adesivos, gente. Coisa mais feia. A gente pensou tanto em deixar ela clean, bonitinha, coisa e tal, daí teve que botar um adesivo, parecia Fórmula 1 no final. Então tem uma faixa vermelha reflexiva, que daí, pelo que a gente viu, são só carros maiores, caminhonetes e tal, que utiliza isso. Apesar de alguns carros pequenos também, a gente viu na Argentina utilizando. A gente viu bastante gente utilizando, então essa aí eu acho que eles nos parariam se a gente não tivesse. Então teria que ter esse adesivo reflexivo atrás, que vai de fora a fora, e um adesivo que indica a velocidade máxima do carro. Por quê? Carros maiores, como caminhonetes, outros caminhões, cada um tem a sua categoria e tem a velocidade máxima que pode ir. Tem um limite de velocidade que às vezes é abaixo do limite de velocidade da pista. Por exemplo, a gente passou em rodovias lá na Argentina que é a 120, eu acho que até 130 por hora. E o nosso é 110 na categoria do nosso, que é a máxima. Então tem um adesivo que vai atrás que indica essa velocidade. Eu acho que é desnecessário essa indicação, porque cada um tem o seu carro, sabe a velocidade máxima, não precisa ter um adesivo atrás para dizer qual a velocidade máxima que vai. Enfim, Se fosse para colar, que colocasse no para-brisa, então. Um adesivo gigante, assim. E o que eles falaram? Tem que ser um adesivo reflexivo. E eu não sei se esse negócio da marca é verdade, mas falaram que tinha que ser da marca tal. Esse adesivo a gente só encontrou lá na Argentina. Caro. Pelo adesivo. Gente, e fiquem atentos, porque o que acontece? Quando a gente chegou na Argentina no primeiro posto, ali na região de Iguaçu, né? Tinha um monte de... Eles estão preparados para receber brasileiros, estrangeiros que não conhecem muito o código. Então, tipo, tem várias leis. Nossa, no posto que a gente parou tinha várias leis. Tipo assim, leve isso pra lei tal, leve isso pra lei tal. Só que algumas leis nem existem. Então, algumas coisas a gente já tinha, como a gente já tinha pesquisado antes, a gente já viu que era furada, que era só pra... historinhas aí que por mais que a gente tenha levado tipo cambão, que a gente tinha certeza que precisava, a gente comprou. Mas tinha uns que a gente já tinha confirmado, porque a gente foi atrás da lei e tudo mais e viu que não precisava. Tem um lá que diz que é um lenço branco. É uma fortalha. Enfim, é um lençol branco que dizem que é especial pra colocar caso alguém morra no carro, num acidente, eles vão colocar por cima. Talvez abrir um precedente de um policial corrupto nos parar, mas a gente falou, não, a gente se recusa a comprar, coisa muito bizarra, assim. Sim. Mas lá no posto tinha uma folhinha em português falando, lei tal. É. Não existe a tal lei.
A dica é dar uma pesquisada antes, porque tudo pode mudar ao longo do tempo. Mas assim, o adesivo a gente comprou lá, né, no posto. O adesivo a gente comprou lá, a gente já colou na hora. E as faixas a gente já tinha colado antes, o cambão, o kit de primeiros socorros e o triângulo extra. E o extintor a gente já tinha trocado aqui. E o extintor. Então foi basicamente essas exigências, né? Mas lá pro sul, onde que tem neve e tal, tem o uso das correntes nos pneus também, que é obrigatório. Sim. Nós também compramos aí lá mais pro sul, porque no norte, como não tem neve, é mais difícil de encontrar. A gente tava comprando nosso até no Chile. A gente não chegou a utilizar. Porque foi sorte, né? Porque a gente não pegou a estrada com neve. Mas também, se eu tivesse alguma parada policial, coisa assim, a gente tava com o equipamento ali pra mostrar. E essa questão das correntes é muito uma questão também de segurança própria, né? Sim, porque se a gente precisasse, gente ter neve, não pensem duas vezes, precisa usar, né? Sim. E deixa eu ver mais o que a gente fez exigência. Exigência, acho que foi isso, né? Foi isso. A carta verde, gente, que tanto já precisou pro Uruguai, né? Mas também precisa pra Argentina. Essa sim eles nos pediram algumas vezes. Então, rola muito na internet, eu fui, ninguém precisou, então não precisa fazer. Gente, é uma questão, é uma loteria. E pra nós pediram algumas vezes, né? A carta e o valor dela também é pequeno, comparar aos outros gastos que vai ter na viagem. Então não vale a pena tentar pular essa. Que não. E a questão assim da carteira de direção, né, a carteira de motorista, não precisa ser internacional, pode ser a nacional junto sempre com o RG ou com o passaporte. Sim. Como os outros países da América do Sul. Então, exigências foram essas, né? Foram essas. Agora dá uma olhada como ficou a grandona aqui. Que beleza com esses adesivos. E mais uma coisa, não pode ter nada além do para-choque. Então a gente tinha a bolinha ali do reboque e a gente teve que tirar. A gente já tirou aqui no Brasil aqui antes de entrar lá pra Argentina, a gente já sabia né? que isso eles iam exigir. E a gente ouviu histórias de gente lá na Argentina mesmo, brasileiros lá na Argentina, que levaram multa por conta disso. E que eles queriam que tirasse na hora, tipo, umas coisas assim bem absurdas. Então fique atento, se tem um reboque no carro, dê um jeito de tirar. O nosso era de encaixar, então foi bem fácil, mas tem alguns quinteiros, então tem que levar em algum lugar para desmanchar, alguma coisa assim. Mas vai evitar uma dor de cabeça lá na frente. Com certeza. Se eles conseguirem olhar pra ti e ver, ainda mais se for uma coisa externa, que eles podem tirar dinheiro, não tenha dúvida que eles vão fazer isso. Então, melhor prevenir. Exato. Pessoal, então a gente decidiu dividir esse vídeo em dois, porque ele tá ficando muito extenso. Esse vídeo, então, foi mais sobre as exigências do carro e sobre o nosso caminho até Gualeguaychú. E o próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas atrapalhadas na fronteira e também vai passar algumas dicas pra vocês não pagar os micos que a gente passou. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar seu joinha se você curtiu esse vídeo. E o próximo vai ser lançado ainda essa semana, porque é realmente uma continuação desse dia que foi muito louco.